Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, vamos aqui para caminhando, né, para o nosso final de trimestre. Faltam duas matérias, a do bloco econômico do Mercosul e falta também a gente falar um pouco sobre o Canal do Panamá, que é uma importante infraestrutura de transporte existente aqui no continente. Mas isso fica para a próxima aula, tá bom? Gente, vamos dar continuidade então, né? Nós estamos falando da América Latina. Nós falamos já sobre indústria, sobre agricultura, falamos sobre demografia, urbanização, e ficou faltando sobre o bloco do Mercosul. Nós falamos do NAFTA, que é um bloco econômico lá da América Anglo-Saxônica, né? Envolvendo ali o comércio do Canadá, Estados Unidos e México, apesar do México ser América Latina, mas ele faz parte desse bloco econômico. E agora vamos estudar aqui o bloco econômico do Mercosul, né? Boa parte da economia aqui da América Latina, 70% de todo o comércio vem aqui desses países que compõem ali o Mercosul. Vamos entender como que ele acontece, tá? A gente já viu que os blocos econômicos é a união entre países ali que desejam crescer economicamente a partir de parcerias econômicas, estreitando seus laços comerciais. E o bloco econômico, ele funciona através de modalidades, né? Cada bloco é diferente, o bloco da União Europeia é de um jeito, o bloco do Mercosul é de outro. E o bloco do Mercosul, né, é o Mercado Comum do Sul, ele funciona na mesma modalidade que o NAFTA. Nós vimos que o NAFTA funciona sobre uma zona de livre comércio e também através de uma união aduaneira. Vamos aqui relembrar o que é essa tal de zona de livre comércio e o que é essa união aduaneira, né? A zona de livre comércio, os países que fazem parte do bloco, eles tentam reduzir as tarifas ao mínimo possível ou eliminar essas tarifas, né? Então, toda vez que você importa um produto de outro país, quando esse produto entra no seu país, geralmente tem uma taxa, chama tarifa alfandegária. Os países que fazem parte de um bloco econômico, essa tarifa ela some ou ela diminui o máximo, fortalecendo ali o comércio com eles. Então, por exemplo, o Brasil, Paraguai e Argentina faz parte do Mercosul. Quando uma mercadoria ela sai de um país para outro dentro desse bloco, as tarifas são reduzidas. Então, se o Brasil quiser importar carne, o Brasil vai importar carne mais barato da Argentina, porque a tarifa não existe ou ela é mínima, ou ela vai comprar de outro país aqui dentro do bloco. Se ela comprar de fora do bloco, sei lá, da China, aí vai ter tarifa. Então, ou seja, a zona de livre comércio fortalece o comércio ali, as parcerias econômicas entre os países. Já a União Aduaneira, ela, além da zona de livre comércio, tem também o quê? A tarifa externa comum, que nós também já vimos, estudamos, né? A tarifa externa comum, ela faz parte ali da modalidade de união aduaneira, ela vai reduzir a concorrência entre os integrantes do bloco. Então, ou seja, a tarifa é adotada pelos países serão as mesmas. Então, por exemplo, a França quer importar carne aqui na América do Sul, no Mercosul. Então, tanto faz a França comprar carne do Brasil ou da Argentina, porque tanto a tarifa da Argentina quanto a tarifa do Brasil é a mesma, tarifa externa comum. E para que serve a União Aduaneira? Ela serve, gente, para reduzir a concorrência entre os países, porque a intenção é crescer todos de forma simétrica, de forma ali justa, né, para que não haja ali concorrência entre eles. Então, a União Aduaneira, o objetivo ali reduzir a concorrência entre os países membros, tá bom? Isso nós já vimos, né, na aula do NAFTA, porque o mesmo que acontece no Mercosul acontece também no NAFTA. Então, o objetivo do Mercosul é eliminar as tarifas aduaneiras, restringir ali não tarifas, facilitar a circulação das mercadorias entre os países ali do bloco, né? Buscando evoluir economicamente e crescer também essas economias.
qual que é a principal dificuldade existente ali entre os países que adotam união aduaneira, zona de livre comércio? A principal dificuldade, pessoal, é que o país isoladamente não pode comercializar com outro país fora do bloco. Então, por exemplo, se o Brasil ele quer comprar calçados, por exemplo, da União Europeia, que é um outro bloco, ele não pode fazer isso isoladamente. Ele precisa fazer dentro do contexto do bloco do Mercosul. Então, há dificuldade de comercializar isoladamente. O Brasil, então, ele vai ter que comercializar dentro do bloco ali, das normas, do contrato existente no Mercosul, com outros países fora do bloco. Então, essa é a principal dificuldade. E isso também acontece com o NAFTA. Né? Os países eles ficam com dificuldades de comercializar isoladamente. Então, aqui é um pouco do histórico do Mercosul. Esse bloco ele se formaliza, né, em 1991 com o Tratado de Assunção. Mas antes disso, lá em 1985, já havia acordos bilaterais de redução de tarifas entre Brasil e Argentina. Em 89, o Uruguai entra também ali nessa parceria de zona de livre comércio. Em 1991, formaliza o bloco do Mercosul junto à Organização Mundial do Comércio, ou seja, um bloco reconhecido em nível mundial. Existem regras, existem fiscalizações, existem normas para serem seguidas. E em 1995, o Mercosul adota ali a União Aduaneira, que é aquela tarifa externa comum. E nós temos aí, de lá para cá, de 1995 em diante, nós temos ali a incorporação de outros países que são associados ou parceiros, como o Chile, a Bolívia, esses países, o Peru. Então, esses países, eles não são membros plenos, permanentes da Zona de Livre Comércio e União Aduaneira. Eles são parceiros, em qual sentido então, professor? Eles são parceiros somente da zona de livre comércio, ou seja, a tarifa é reduzida com eles também, mas eles não são membros ali da União Aduaneira, apenas da zona de livre comércio. O que aconteceu aí, os fatos históricos mais importantes do Mercosul? Nós tivemos ali, em 2012, a entrada da Venezuela dentro do bloco do Mercosul. No mesmo ano, o Paraguai ele sai do bloco. Né? Houve ali uma reunião onde os membros do Mercosul decidem pela retirada do Paraguai do bloco, porque houve um processo de impedimento. O presidente foi afastado em 24 horas. O bloco ali, ele preza pelos aspectos democráticos, né? Ou seja, para você fazer parte de um bloco econômico, você tem que seguir regras, né, tais como primar pela democracia, primar pelos acordos, né, adequar a sua produção em termos de qualidade, em termos de prazos, né, etc. Então, o Paraguai ele teve um processo político que foi ali entendido como não correto pelo bloco do Mercosul. Então, ele saiu em 2012, mesmo ano que a Venezuela entrou, mas não tem nada a ver assim, porque o Paraguai saiu e a Venezuela entrou, não. Foram coisas diferenciadas. Houve ali uma reunião, nessa reunião, a discutir a questão do Paraguai, eles aproveitaram ali, havia uma solicitação da Venezuela e eles aceitaram. Em 2016, a Venezuela ela sai do bloco porque ela não cumpriu uma série de regimentos do Mercosul. Né? E hoje nós temos atualmente ali, nós temos os parceiros, né, os que fazem parte da zona de livre comércio, a Bolívia, o Chile, Peru, Colômbia e o Equador, os membros plenos, ou seja, aqueles que são tanto zona de livre comércio quanto União Aduaneira, são apenas 4, né? Chile, Bolívia, Peru, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E os outros são membros associados. Por que a Venezuela passou a participar do bloco do Mercosul, né? Hoje a gente ouve falar sobre a Venezuela, sobre a crise política, humanitária existente na Venezuela,
mas nós temos ali um país que ele tem uma importância enorme em termos energéticos, né? Dentro do subsolo ali da Venezuela, nós temos a maior reserva de petróleo do mundo. O Mercosul entendeu que isso era um ponto positivo no qual a Venezuela poderia contribuir economicamente com os países ali do bloco, manter essas parcerias comerciais. E a Venezuela saiu, como eu disse anteriormente, porque ela não seguiu as normas do bloco, né? Até aqui uma charge, né? Aqui a porta está escrito Mercosul, e lá de dentro, né, que são os membros do Mercosul, falam Chaves, na época era o Hugo Chaves, você tem que levantar a tampa do vaso, dar descarga, lavar as mãos, significa que você tem regras a cumprir, você não pode sair fazendo tudo do seu jeito. E ele quebrava vários protocolos ali estabelecidos pelo bloco. Então, por esse motivo, a Venezuela saiu do bloco em 2016. Em termos econômicos, como que fica o bloco ali do Mercosul? Brasil e Argentina são os países mais industrializados, os que mais se destacam na economia do bloco do Mercosul, e nós temos ali, em termos sociais, né, nós temos ali a Argentina e o Uruguai se destacando mais. Em termos sociais, nós queremos dizer o quê? O índice de desenvolvimento humano, saúde, educação e renda, né, os três aspectos ali unidos. Então, nesse sentido, a Argentina e o Uruguai se destacam mais do que o Brasil. O bloco do Mercosul, apesar ali da sua pauta ser principalmente agrícola, pessoal, é um bloco econômico de grande importância em nível mundial, né? Porque ele engloba ali 70% do comércio da América Latina. Então, ele tem uma certa participação no comércio mundial. Não é o bloco mais importante, mas ele é um dos blocos, sim, de grande peso na economia mundial, principalmente quando nós falamos de comercialização de produtos agrícolas. O bloco ali do Mercosul ele vem sofrendo um certo enfraquecimento. E por que ele vem sofrendo ali esse enfraquecimento? Em função do aumento da produção industrial, agrícola, asiática, né? Principalmente a China. Né? A China vem se industrializando, sobretudo a partir do ano 2000. Esse crescimento econômico da China ampliou muito o seu comércio, inclusive afetando o nosso comércio aqui no Mercosul. E isso mais recentemente, tá? Digamos que de uns 15 anos para cá, a China vem ali reduzindo a importância econômica do bloco do Mercosul, né? Nós temos perdido competitividade no mercado internacional, porque a China é uma grande indústria mundial, né? E ela consegue colocar muito mais de seus produtos do que o bloco do Mercosul. Mas apesar disso, o que nós temos que ter em mente? O Brasil é o país mais importante dentro ali do Mercosul. 70% do comércio exterior, ou seja, de tudo que o Mercosul exporta, 70% vem apenas do Brasil. Esse dado aqui, ó, que é mais antigo, ele estava até no livro didático do segundo ano, que eu achei esse dado. Ele mostra ali como que o Brasil ele se destaca na economia dentro do Mercosul, né? Ou seja, ele possui uma relevância muito maior do que os outros, e isso ali torna o bloco ali com desigualdades, né? Econômicas, socioeconômicas. Então, aqui nós temos, ó, o que está de laranjado são os membros permanentes, né? Exceto a Venezuela, que saiu em 2016, e nós temos os membros associados. Chile, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Esses países aqui, ora um entra, ora um sai, mas de modo geral eles fazem parte da zona de livre comércio, onde as tarifas são reduzidas ou até eliminadas. Em termos ali porque o bloco, pessoal, ele pretende ali o crescimento econômico entre os membros através de parcerias comerciais, mas ele busca também ali o estabelecimento ali de uma infraestrutura mais integrada, de forma que possa beneficiar ali o comércio de todos. O comércio precisa do transporte, né? E na América aqui Latina nós temos aí
essa questão, né? Nós não temos uma forte infraestrutura, uma interligação entre esses países muito bem estabelecida. Então, o que acontece? O Mercosul ele busca também investir ali na infraestrutura com a criação de rodovias, hidrelétricas, hidrovias, ferrovias, entre os países que compõem ali o Mercosul, né? Como eu falei anteriormente, o Brasil é o país mais importante economicamente dentro do bloco. Como ele tem a capacidade de produção e econômica muito maior, ele vai ter também essa capacidade de colocar indústrias nos demais países que compõem o Mercosul. Então, várias empresas brasileiras se instalaram no Uruguai, na Argentina, onde a mão de obra é mais barata, onde os fatores produtivos são mais interessantes. Não é apenas países desenvolvidos que fazem isso, né? Nós vimos que os Estados Unidos colocou várias maquiladoras, né, ali na fronteira ali com o México, mas o Brasil faz isso também aqui, lógico, em menor escala, mas o Brasil também coloca ali as suas empresas onde os fatores produtivos são mais interessantes. Mas nós também podemos falar que entrou muitos produtos, principalmente agrícolas, agropecuários, né? Principalmente da Argentina, a carne argentina entrou muito no Brasil e outros produtos também entram, né? Dos países do Mercosul entram dentro do Brasil também. Nós podemos citar também que há acordos bilaterais entre o Mercosul e outros países. Essas parcerias, às vezes, elas são anuais, ou às vezes elas são semestrais, mas elas existem como os acordos ali entre o Mercosul e a União Europeia, o Mercosul e a China, mas tudo dentro do contexto do bloco, né? Porque o Brasil isoladamente não pode comercializar com a União Europeia, com a China, com outros países. É necessário ali comercializar dentro do bloco, seguindo as regras do bloco. Alguns dados ali importantes do Mercosul. Engloba ali 72% da América do Sul. Né? Nossa área aqui do Mercosul equivale a 3 vezes mais a área da União Europeia. Quase 70% da população ali da América do Sul. Né? E se a gente observar a economia, né, de todos os países que compõem a América do Sul, 76% da economia da América do Sul vem apenas do Mercosul, que são 4 países. Aqui eu coloquei algumas vantagens e desvantagens dos países que compõem, né, o Mercosul. Eu destaquei algumas aqui, né? O Brasil tem uma forte estrutura empresarial, principalmente em São Paulo, onde que nós temos ali as filiais de várias multinacionais do mundo, o setor bancário, financeiro, empresarial é muito forte em São Paulo. São Paulo é uma cidade global, é uma megalópole, ou seja, ela tem um impacto na economia do mundo, né? Mas nós temos ali como desvantagem, por exemplo, o predomínio do transporte rodoviário. O ideal no setor de transporte é você ter matrizes de transporte diversificadas, né? A fim de que você possa comercializar qualquer tipo de produto, porque dependendo do que você produz, há uma modalidade de transporte ideal. Então, é melhor você ter ela diversificada, porque o seu país ali tem essa possibilidade de comercializar qualquer mercadoria. A Argentina, nós temos uma mão de obra qualificada, mas o custo é mais caro, por exemplo, do que aqui no Brasil. O Paraguai tem ali uma dependência de manufaturas e o Brasil, principalmente, vai abastecer esse mercado, essa demanda, né, dentro do bloco. E o Uruguai, ali nós temos uma pobreza de recursos minerais, mas também um setor agrícola mais forte. Os principais problemas: a supremacia do Brasil e da Argentina em termos econômicos. O comércio entre a Argentina e o Brasil, para vocês terem ideia, é 15 vezes maior que o comércio entre Paraguai e Uruguai, ou seja, o Brasil e a Argentina lideram a economia do bloco. Muitos produtos argentinos e brasileiros circulam mais no bloco, logicamente, por causa dessa supremacia ali econômica.
Então gera uma desigualdade. Aqui tem os gigantes do bloco, como eu falei com vocês, né? Gigantes econômicos. Então nós temos ali, em termos mundiais, vários blocos econômicos. É claro que o Mercosul não é o maior, mas ali ele se destaca entre os maiores, né? Nós temos ali a PEC, a ASEAN, o NAFTA, a União Europeia, o Mercosul, que não tem ordem tá? Hierárquica. A gente tem que olhar a hierarquia aqui, ó, exportações, temos que olhar a renda per capita e através disso ali fazer um ranking. O que nós podemos concluir então acerca do Mercosul? O bloco do Mercosul como um todo é uma potência no ramo agrícola. Tá? Nós temos ali principalmente a produção de trigo, milho, soja, arroz e açúcar. O Mercosul é o maior exportador mundial de açúcar, o maior produtor exportador mundial de soja, o primeiro produtor e o segundo maior exportador mundial de carne bovina, o quarto produtor mundial de vinho, o nono produtor mundial de arroz, além de ser grande produtor e importador de trigo e milho. Ou seja, tem um impacto na economia global, mas esse impacto ele é muito mais no setor agrícola, agropecuário, do que no setor industrial. Mas em termos industriais, quando a gente pensar em Mercosul, a gente tem que lembrar que Brasil e Argentina são os países ali mais industrializados. Tranquilo, gente? Nós vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, né? Vou deixar um fórum lá. Beijo para vocês.